Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início, né, à oficina de hoje. Boa tarde. Tudo bem, Célia? Tudo bem? Hoje a nossa oficina é com o professor Rogério, né? O professor está bastante capacitado, que está com a gente no curso. O professor Rogério possui graduação em Ciências da Computação pela PUC Goiás, mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Anápolis. Atualmente é diretor comercial do DOTS Tecnologias e Comunicação, professor da Faculdade Anhanguera de Anápolis e professor titular da Associação Educativa Evangélica. Tem uma vasta experiência na área de educação, principalmente com ênfase em tecnologia educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: rede de computadores, desenvolvimento de software, desempenho e gerência de rede de computadores e telecomunicações. Hoje o professor traz para nós a oficina Boas Práticas nas Aulas Assíncronas, ou online, né? Como é conhecido com alguns autores. Fique à vontade, professor. Obrigado, Luana. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Muitos aí, alguns amigos. Temos aqui também alunos da licenciatura em computação, outros convidados. Fico muito honrado pelo convite de poder passar um pouco da vivência, da experiência que eu fui adquirindo ao longo dos anos trabalhando no ensino à distância, e agora nada melhor do que não seria um tempo melhor, um período melhor para falarmos sobre o assunto, né, nesse período pandêmico. Então, quando a Noeli me convidou para poder ministrar essa oficina, eu fiquei muito honrado pelo convite e preparei algumas coisinhas que eu acho que vai ser interessante para a nossa tarde, tá? Bom, pela nossa dinâmica, fiquem à vontade, no momento em que eu estiver apresentando, podem, porque a ideia aqui não é uma aula, a ideia é mostrar as boas práticas de uma aula síncrona. Então, nada melhor do que esse momento para a gente poder colocar em prática essa técnica ou essa aprendizagem. E, na verdade, não é algo engessado. O que eu vou apresentar a vocês são técnicas que eu utilizo hoje nas minhas aulas e que, assim, as que eu vejo que dá certo e algo que eu acho que pode ser melhorado também. Então, a gente está vivendo um período de constante aprendizagem e nada melhor do que compartilhar ideias para aprender em conjunto. Eu tenho aqui nesse grupo, né, nessa oficina, nós temos aqui professores do ensino fundamental, professores do ensino médio, professores do infantil, nós temos também acadêmicos, né, do curso de licenciatura em computação, e outros de outros setores. Então, como nós estamos com um público bem diversificado, eu acho que vai ser uma troca de experiência bacana. Hoje, além da docência que eu exerço na faculdade, na universidade, eu também trabalho em escolas de nível fundamental e nível médio. Trabalho com ensino, eu sou professor da disciplina de educação financeira, que eu também formei em administração, então eu uso essa habilidade para poder ministrar essa disciplina de educação financeira. Em uma escola de nível fundamental, eu trabalho com uma disciplina chamada Tecnologias Educacionais. Essas tecnologias educacionais, ela não é uma disciplina feita para necessariamente o professor, é uma disciplina que trabalha com o hibridismo, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, nessa tarde também, né, a mistura de técnicas. Então, trabalho hoje com a disciplina de tecnologia educacional numa escola de nível fundamental 1 e infantil, o que também agrega muita experiência, agrega muitas práticas nessa nova realidade que estamos vivendo. Mas então vamos falar um pouquinho sobre essa realidade, né, que
nós estamos falando que é algo novo, mas não é, né? O ensino à distância, tá? A gente, a Colinha, separa o ensino à distância do ensino online, porque é diferente. Nós precisamos entender a diferença disso. Mas o ensino à distância no Brasil, ele já existe há um bom tempo, né? O ensino remoto. Porque quando falamos em ensino à distância, não implica em dizer que estamos usando um computador para ministrar aulas. Não. Quem lembra daquele Telecurso 2000, Telecurso segundo grau? Aquilo ali já era uma ferramenta de ensino à distância. E aquele Instituto Brasileiro de Cursos, no qual você fazia a inscrição pelo correio, mandava e recebia os kits, como videoaulas. O som tá baixo? Peraí, então. Vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Bom, vamos lá. Eu vou melhorando aqui, se vocês forem observando alguma falha, podem me avisar, por favor. Isso acontece muito. O professor está dando aula, ele começa a aula e um aluno fala, professor, não estou ouvindo, está baixo. Como fazer para poder resolver cenários como esse no meio da sua aula? Você está dando aula e de repente o aluno fala isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é domínio de sala. Lembra do domínio que nós temos na sala física? Nós não temos domínio na sala de aula? Então, aqui funciona do mesmo jeito. Esse ambiente que nós estamos inseridos agora, ele é uma sala de aula. A diferença é que fisicamente não estamos juntos. Fisicamente, né? Mas o nosso processo intelectual está todo reunido aqui. Então, tranquilidade é o que eu sugiro a vocês em momentos críticos, né? Você domina a sala é sua, e continua sendo do mesmo jeito, independente de onde você está fisicamente, se você está longe ou não. Porque quem abriu a sala foi o professor. Então, ele pode fechar a qualquer momento que ele também achar conveniente. Espera aí, vou trocar meu fone para ver se melhora. Perfeito, obrigado. Obrigado, Tati. Acredito, professora, que também pode aumentar um pouquinho do volume do computador, que ele dá uma melhorada no som também. Mas isso é interessante, porque isso acontece no nosso dia a dia, tá? Acontece no nosso... Tudo. Peraí. E aí? Me escutam? Agora sim, Rogério. Legal, beleza, obrigado. Então, acontece muito isso, né? Esses pequenos detalhes técnicos. Mas aí o que a gente precisa começar a enxergar é que esses detalhes técnicos, eles têm que ser vistos como, por exemplo, cheguei na sala de aula e acabou o giz. Oxe, e agora? O que eu preciso fazer? Professor, eu não estou conseguindo enxergar, aumenta a letra. Claro que hoje isso não é hábito ainda nosso, mas se você entrar numa sala de aula física, onde estão os seus alunos todos ali, e se surgir qualquer problema, você consegue contornar. E essa é a prática que nós precisamos desenvolver a partir do momento que estamos num ambiente tecnológico, num ambiente diferente. Não está saindo aí? Estão me ouvindo? Confirma para mim, por favor. Sim, tá ouvindo. Acho que só seja Elian que esteja com problema. Pode ser. Tá normal. Aqui tá normal. E se for o caso, sai e entra novamente na sala para ver se volta, se aparece o áudio, ou pode ser alguma coisa da caixa de som também. Isso. Vamos lá. Então, pessoal, a ideia do cenário tem que ser a mesma.
Só que isso não é um processo que se quebra da noite para o dia, sabe? Não adianta. Eu sei que não é simplesmente chegar no ambiente virtual e achar que eu consigo da mesma forma, eu preciso me preparar para isso. E essa preparação é o que vem mexendo muito com a gente. Alguns professores vêm tirando de letra. Alguns professores conseguem conduzir isso tranquilamente. Outros professores estão tendo mais dificuldade. Mas a gente vai falar muito sobre isso na nossa oficina, tá? Eu quero começar aqui dizendo a vocês o seguinte. Lembram daquele termo, no ano 2000, na virada do ano 2000, 1999 para o ano 2000, surgiu um termo chamado bug do milênio. Bug do milênio, lembram disso? Vocês lembram desse fato que ocorreu? O bug do milênio foi o quê? Foi um problema tecnológico que os sistemas viveram. Esse problema tecnológico, ele se deu porque quando os programas foram desenvolvidos, eles tinham uma data que era considerado o fim. É a mesma coisa de eu criar uma sequência de números. Tá bom, Valdo, obrigado. Eu também não, eu tô lembrando que meu pai falava isso para mim. Brincadeira. Então, o bug do milênio, ele tinha a configuração dos sistemas, eles tinham uma data limite. É igual se eu criar números. Vai chegar um momento, se eu pego assim, 4 dígitos, vai chegar um momento em que esses 4 dígitos vão acabar, e eu vou precisar aumentar mais um dígito. Então, o bug do milênio foi mais ou menos isso, um problema que as máquinas todas eram configuradas para tratar datas contínuas. Porém, quando chegasse no ano 2000, o ano ali iria virar o 00. E isso causou um caos em muitas empresas. Muitas pessoas tiveram que reescrever códigos, tiveram que reinventar sistemas, tiveram sistemas que deu problemas, perderam dados e muito caos aconteceu. Porém, isso foi necessário, porque à medida que isso aconteceu, houve uma revolução, houve uma mudança e os códigos foram preparados para qualquer ambiente, independente da data, independente do período. Então, foi algo que ocorreu, não estavam previstos, só começaram a prever isso um pouco antes do fato acontecer, e quando aconteceu, gerou um problema, foi resolvido, foi superado, hoje ninguém fala mais, e é apenas uma recordação para estudos na área da programação. Então, turma, mudou muito esse cenário a partir do momento que o caos veio. Então, em determinados momentos, o caos faz com que nós possamos sair da nossa zona de conforto. E hoje, o que mais acontece é estarmos em zona de conforto e ficarmos cômodos com isso, tá? Vamos falar um pouquinho, então, desse surgimento da EAD. A EAD surgiu no Brasil já há um tempo, como eu falei agora há pouco, quando tínhamos os cursos remotos, os cursos online. Aí me diz uma coisa, esses profissionais aprendiam? Quem fez curso à distância, quem fez curso por correio, quem fez curso por televídeo, aprendia? Aprendia, claro. Tinha os que não aprendia também, porque não se adaptava àquele cenário. E aí, diante desse meio, enquanto a educação tradicional foi seguindo o seu fluxo tradicional, quando foi seguindo o seu fluxo tradicional, veio uma outra vertente trabalhando com o ensino à distância, que era o ensino remoto. Se eu pegar o telefone e ligar para um amigo nos Estados Unidos e falar, opa, me ensina como é que eu falo tal coisa em inglês, e ele me ensinar, isso é ensino remoto? É. Isso é ensino à distância? É. E por que é que eu tenho tanta repulsa quanto a isso? Sendo que isso faz parte do nosso dia a dia. O que acontece é que nós vivemos no método tradicional de ensino, e fazer essa mudança é algo muito difícil, principalmente para professores que têm muitos anos de casa, têm muitos anos. Eu tenho 16 anos, 17 anos de ensino que eu trabalhei já em todas as áreas, todos os setores da educação. E para mim é mais fácil?
Pode ser, porque eu também estou relacionado com a tecnologia. Só que uma coisa que vai fazer a diferença não é você estudar apenas tecnologia ou não, é você estar aberto para as tecnologias. Então, quando surgiu essas inovações na forma de ensino, muitas pessoas óbvio, ficaram com repulsa, olharam para o lado e falaram, não, é minha praia, eu sigo por aqui. E deixaram de ter a oportunidade de conhecer ferramentas novas e de seguir o fluxo da evolução. Pessoal, o que está acontecendo hoje é uma evolução, só que ela não aconteceu agora. O que nós estamos vivendo aqui, nesse momento, ele não surgiu por conta da pandemia. Os meus alunos da licenciatura sabem disso, e já tivemos momentos de webconferências. Vocês, professores que são professores do ensino médio, fundamental, já participaram de reuniões de conferência. Engenharia à distância. Eu fiz administração de empresas remoto, EAD, à distância. Eu tenho uma pós-graduação em metodologias do ensino à distância que eu fiz à distância. Aprendi? Sim. Me capacitou? Sim. O que vai dizer, o que vai ditar é a forma como nós ofertamos isso aos nossos alunos. Eu venho para cá, eu venho para um momento de aula virtual, com a mesma técnica e conceito que eu tenho em sala de aula física, eu vou perder. Eu não vou conseguir. Pode ser que sim, eu tenha alunos que, independente do cenário físico, remoto, consigam conduzir perfeitamente o ensino, a aprendizagem dele, mas tem cenários em que o aluno não vai conseguir. Por quê? Porque ele não consegue se adaptar a Célia pós em políticas públicas à distância. O aluno não consegue se adaptar, olha só, ao cenário tradicional. Não prende, ele não consegue, simplesmente, ele pode até estar ali fisicamente. Quantos alunos vocês têm que fisicamente estão ali olhando para vocês, mas não estão ali? Estão longe, estão em outros planetas. Né, Tati? Você que sala de aula vive muito isso. Quantos alunos estão na sua sala ali que não abrem a boca? Você até pensa, será que está acordado? Será que está dormindo de olho aberto? Então, pessoal, esse tipo de aluno, ele dificilmente vai se adaptar ao método tradicional. A maioria. Ele não se adaptou ao método tradicional. Então, a grande realidade é que hoje nós temos que já implementar tecnologia da informação em sala de aula. Não dá mais para a gente poder simplesmente usar um quadro com giz. Tanto é que é tão interessante que as escolas vão mudando, vão evoluindo, e aí elas deixaram de usar o quadro verdinho com giz e passaram a ter o quadro branco com pincel. Algumas escolas mais radicais foram lá e compraram lousas digitais e colocaram lá. E aí não prepararam seus professores para utilizar essas tecnologias. Então, a proposta hoje é fazer diferente, é começar diferente. Alunos da licenciatura em computação, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Saibam aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo de lidar com a tecnologia e a educação ao mesmo tempo. Isso é o que hoje é o que mais está sendo solicitado no meio educacional. São profissionais que fazem os dois. Hoje estamos vivendo um método de ensino um pouco diferente, chamado híbrido. O que é um híbrido? Um híbrido é quando eu misturo as coisas. É um bem bolado ali, é uma baguncinha que funciona, bem pensada, bem planejada. Então, quando eu faço um método, eu uso um método híbrido, eu estou usando um método que usa o método tradicional e um método diferente. Não estou dizendo só tecnologia, estou falando um método diferente. E aí nós estamos tendo a oportunidade de viver novos cenários. Por exemplo, há mais ou menos uns 5 anos atrás, híbrido tradicional é diferente. Há uns 5 anos atrás, eu já comecei a estudar sobre sala de aula invertida, que é algo que hoje está no momento, está no auge.
Há 5 anos atrás, eu já ouvi falar, eu já estudava sobre o híbrido. Há 12 anos, tem mais ou menos uns 12 anos que eu estou no EAD, principalmente comecei minha vida no EAD, foi no CEAR, foi na UEG, há mais ou menos 12 anos atrás, nós estávamos formatando disciplinas 100% online, onde o aluno vivia todo o processo de aprendizagem dele por ali. No momento do caos, no momento da pandemia, a hora que fechou tudo, quem foram as pessoas que não pararam de estudar? Vocês, alunos da licenciatura de computação do EAD. Vocês, alunos do EAD, não pararam. Sofreram alguma coisa? Não. Hoje estão enfrentando uma dificuldade? Sim, porque ainda existe o choque entre o online e o presencial. E aí vocês estão vivendo um choque agora, por exemplo, de estágio. Está sendo difícil. Mas olha só, as escolas não estão preparadas. Era um bom momento para a escola falar assim, aluno de licenciatura em computação, vem cá cuidar de uma plataforma de ensino online para mim. Vocês têm habilidade para isso. Estagiar não é simplesmente apenas pegar o que vem sendo feito como prática, mas contribuir para as escolas também. Então, escola, pinguinho de gente, eu posso contribuir com os meus estudos para criar e trabalhar uma plataforma de ensino online para a escola. Eu tenho habilidades para isso. Professor de matemática, professor de ciências, olha só, eu posso contribuir em te apresentando alguns softwares educacionais que você pode usar que vai ajudar na sua aula. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas. Eu tenho que tomar cuidado, porque o objetivo da oficina é aulas síncronas, né? A gente está falando até de hibridismo aqui. Onde eu quero chegar com tudo isso? É que tudo que nós vivemos são lutas para vencer medos, o medo do novo, o medo da tecnologia, relacionar com o meu aluno de maneira diferente. O processo online é diferente do processo à distância. O processo à distância é aquele que o aluno tem total independência de estudo, né? O aluno vai lá, ele tem um material, ele tem um roteiro de estudos, ele faz todo o processo e, em alguns casos, ele vai apenas fazer uma prova, em outros momentos, ele faz até essa prova online. São cenários. O online, não. O online é aquele momento em que o aluno está com o professor. Ele vive um relacionamento com o professor ali, só que de maneira virtual, de maneira online, de maneira remota, tá? Então, quando eu oferto um curso, uma aula que seja online, ou um ensino online, eu estou falando em um processo que o professor precisa estar presente. No modelo EAD tradicional, no modelo do ensino à distância, o professor não necessariamente está presente. Às vezes, o aluno, para ele ter acesso ao professor, ele passa por um monte de processos, como um fórum, alguma mensagem para o professor para ele responder, um e-mail, tem um tempo, tem uma lacuna entre o aluno e o professor. Então, existe uma falta de relacionamento. Não, melhor dizendo, existe um relacionamento diferente. É um namoro por cartas, digamos assim. Quem já namorou por cartas sabe o que eu estou falando. Manda uma carta, espera uma resposta. Manda outra carta, espera outra resposta. E isso é o relacionamento no método ensino à distância. O que vem acontecendo é que até o ensino à distância está sofrendo mudanças. Ele está, em alguns momentos, online. Aí entra o quê? Entra o nosso momento síncrono. O que vem a ser um momento síncrono? O que seria uma aula síncrona? É o momento em que o professor interage com o aluno. Não é o momento em que o professor fala com um monte de letrinhas e fotinhas. Não é apenas isso. Porque aqui não está acontecendo interação se não houver uma comunicação. E onde aconteceu a nossa comunicação? Aconteceu aqui no chat, já aconteceu com algumas falas, isso é interação, acontece a partir desse momento. Então, a aula síncrona é o momento em que o professor interage com o aluno. É o momento em que eu consigo dar a minha aula como se eu estivesse no mesmo ambiente físico que todo mundo. Tem pessoas na sua sala que entram mudas e saem caladas? Tem, natural. Muito tradicional isso.
aqui não vai ser diferente. O que nós precisamos a partir de agora é desenvolver técnicas e habilidades para que a gente possa conquistar esses alunos que continuam não participando, continuam não contribuindo para essa aula, tá? De que forma? Nós precisamos desenvolver técnicas e habilidades novas. Para isso, nós precisamos, primeiramente, conhecer um pouco mais sobre as TICs. Vocês já estudaram TICs. Quem fez licenciatura, quem já é formado, quem viveu e vive já um ambiente escolar, já fez pós-graduação, já ouviu muito falar do termo TICs. TIC significa Tecnologia da Informação e Comunicação. Essa é uma habilidade técnica em que você precisa conhecer o mundo tecnológico, conhecer um pouco das ferramentas que são ofertadas. Por exemplo, um celular é uma TIC. Um celular é a TIC mais perfeita que existe, porque ela tem tudo ali. Ela tem áudio, vídeo, ela faz todo o processo. Nós, professores tradicionais, eu me encaixo nisso pelo tempo de docência que eu já tenho, nós fomos treinados para usar, a única tecnologia que nós fomos treinados para usar foi a tecnologia do retroprojetor, que hoje nem tem mais, nem é adotado mais. Eu lembro quando eu fazia concurso para poder entrar nas escolas, na faculdade, eu tinha que fazer uma transparência, e aí tinha que imprimir na transparência, comprava papel transparência, fazia o negócio, depois aquilo ali se perdia, se eu quisesse atualizar, né, alguns apagavam, outros não, enfim, era a inovação do momento. E por muito tempo as escolas resistiram e nem trocaram suas máquinas de transparência. Aí com o tempo passaram a adotar o data show, e o data show ficou ali somente como uma facilidade, um recurso a mais, e que por tempo, com o passar do tempo, foi visto pelos alunos como suporte do professor. A linha usou mimeógrafo, Com o passar do tempo, aquilo ali o data show se tornou, pelos alunos, suporte do professor preguiçoso. Eu já ouvi isso, o aluno falar, professor que tem preguiça de usar o quadro, ele usa o data show, infelizmente. E aí eu parei e pensei, gente, será que eu estou muito usando o data show? Mas é mais fácil, para mim é mais interessante, é mais bonito, é mais dinâmico, consigo trabalhar uma imagem, consigo trabalhar... Mas o aluno começou a reclamar. Então, vocês acham que a gente está vivendo o quê agora? Algo novo, onde o virtual e o aluno está cansado do virtual? Isso já existia. Isso já existe, isso já vem de herança. Estamos apenas readaptando nesse novo cenário. Readaptando, vivendo uma experiência totalmente diferente. Mas é algo que já existia. Quando o aluno entrava na sala e falava, data show, poxa, por que esse professor não escreve? E quando o data show estava estragado? Aí o professor falava, agora eu não consigo, porque eu não tenho. Aí aquele professor ia lá, escrevia, e o aluno gostava. Ou seja, nós vamos lidar sempre com o hibridismo do aluno também. O aluno é híbrido também, o aluno não gosta só de tecnologia, o aluno não gosta só do método tradicional, o aluno gosta da mistura. E nós, professores do futuro, quem está saindo agora para se tornar professor, quem já é professor, veja isso com bons olhos. Você tem que ser o professor do futuro. O professor do futuro é aquele que vai dar aula de qualquer jeito. Posso dar um exemplo para vocês? Vocês estão me vendo aqui hoje, estão vendo que eu estou aqui, ó, formal, camiseta. Mas eu quero mostrar para vocês como é que eu estou. Ó. Eu estou de bermuda, estou de meia. E minha meia está furada. Eu estou na minha casa. Eu estou nesse momento na minha casa. Eu estou na minha intimidade. Eu posso dar aula dessa forma, não preciso me produzir totalmente. Isso é hibridismo. Eu estou vivendo o híbrido aqui, eu estou arrumado na metade do corpo, na outra metade estou bagunçado. E consigo dar minha aula, e consigo trazer a formalidade e a transparência para o aluno, para que ele consiga sentir isso. E quebrar essa formalidade. Não cheguem para dar aula de vocês em um ambiente totalmente frio. Não. Crie essa proximidade com o aluno, crie essa troca com o aluno. Claro que você não vai mostrar para o aluno que você está de bermuda, né? Eu só estou mostrando para vocês como hoje nós, professores, podemos lidar, como nós podemos dar aula hoje tranquilamente dessa forma.
Eu tive a oportunidade de assistir a aula da professora Tatiana, que está aqui na turma, e ela deu aula no dia de quadrilha, ela deu aula toda fantasiada de quadrilha. Isso foi muito bacana, a receptividade dos alunos é outra. Quebrou o gelo, quebrou o clima, fez com que o relacionamento professor-aluno acontecesse, fez com que os alunos se aproximassem mais do professor. Eu tenho certeza, se a Tatiana puder dar um testemunho, eu tenho certeza que ela se sentiu muito acolhida pelos alunos por estar daquele jeito. Como eu já vi professor, é um professor de literatura que eu conheço, que ele vai dar aula, nos momentos ele se caracteriza para representar aquele momento. Então isso é bacana, sabe? Você poder quebrar um pouco dessa distância. E, na minha opinião, a forma melhor de trabalhar o ensino à distância, o ensino online, seja ele o que for, o ensino remoto, é quebrando as formalidades, é trazendo algo mais leve para o aluno, porém, sem perder a autoridade de professor. Você não vai perder sua autoridade. Estou aqui ministrando minha aula e um aluno conversando demais. Tira o microfone dele. Ah, mas aí um aluno que está me atrapalhando, tira o aluno da sala. Gente, como funciona? Quando vocês estão em sala de aula, ministrando a aula de vocês, e como vocês lidam com uma indisciplina em sala de aula? Me digam. Como? Um aluno pode conversar do jeito que quiser? Um aluno pode atrapalhar a sua aula? Pode colocar música? Ele pode começar a fazer gracinha para os alunos? Não. Você não tem autonomia para tirar esse aluno de sala? Você não tem autonomia para poder falar para o aluno parar de conversar? Funciona da mesma forma. O que você precisa, professor, é estar preparado para usar essas ferramentas. Então, eu preciso, inicialmente, conhecer a sala de aula que eu estou. Vamos, mais uma vez, fazer uma analogia com a sala de aula física. Como você tira o aluno da sua sala de aula física? Pela porta. Se o aluno está conversando, está atrapalhando, você pode pedir para o aluno se retirar da sala, você pode mandar o aluno para a coordenação pela porta. Não é assim que funciona? Não tem outro jeito. Não dá para jogar pela janela, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo. Mas nós tiramos dessa forma. E aqui? E no nosso ambiente síncrono? Da mesma forma. O aluno pode conversar na sua sala? Não. Ele pode atrapalhar a sua aula? Não. Não pode. Ele tem que entender que quem manda naquela sala é você. Mas você precisa conhecer a ferramenta no qual você está usando. Nós temos hoje várias plataformas de ensino, gratuitas, pagas, eu tenho famosas, eu tenho o Meeting, eu tenho o Zoom, eu tenho o Team Link, eu tenho o Microsoft Teams, eu tenho várias ferramentas. Foi um mercado que popularizou e ganhou muito espaço com a pandemia, foi as ferramentas, as webconferências, as ferramentas de conferência online. Mas é nova, é novidade? Não, ela já existiu há muito tempo, o Meet é antigo. Essas ferramentas são antigas, só que o teor da utilização delas era outros, tá? Então, começou com essas ferramentas já existiam, e aí agora elas começaram a se adaptar para uma realidade de ensino constante online. Então, primeiro, escolhi a plataforma. Primeira coisa, escolhi a plataforma. Após essa escolha, após essa escolha, eu preciso conhecer ela. Eu preciso conhecer a ferramenta. Vamos lá, olha só. Vocês não escolhem o livro de ensino de vocês? Vocês não escolhem o livro didático? Rafa, pega água para mim, por favor. Vocês não escolhem o livro de ensino de vocês? Escolhe. Vocês vão lá e lêem o livro, falam, esse livro é bom, esse livro não é bom. Eu quero adotar esse livro esse ano. As coisas funcionam nesse fluxo, pelo menos é para funcionar nesse fluxo. Aqui é a mesma coisa, a plataforma de ensino. Vamos conhecer a plataforma de ensino. Se a escola já tem uma, vamos conhecer essa plataforma melhor, porque é a que ela adota. Se ela te dá liberdade de escolha, procure uma plataforma em que você se sente mais tranquilo para lidar com isso. Treine, veja tutoriais. Gente, o YouTube é uma ferramenta riquíssima. Ele pode te ajudar também, ele não ajuda só o aluno, não. Nele não tem só porcaria, não tem só videozinhos, que, meu Deus do céu, cada coisa que você vê no YouTube. Não, ele tem muita coisa boa, tem muita gente se ajudando no YouTube. Então, use.
procure, conheça a ferramenta que você irá utilizar, tá? No seu dia a dia, conheça a sua sala de aula. Essa ferramenta que nós estamos usando aqui, o Meeting, é a minha sala de aula nesse momento. Então, eu tenho que saber como eu mando um aluno para fora. Eu tenho que saber como eu falo para o aluno ficar quieto. Eu tenho que saber como eu compartilho, como eu uso meu quadro. Na sala de aula a gente não vai lá e usa o quadro. Na sala de aula a gente não usa o Data Show. Aqui eu vou usar do mesmo jeito. Aqui eu vou projetar o que vocês precisam ver. Eu vou abrir um quadro, eu vou abrir uma escrita, eu vou usar ferramentas de interação. Então, eu preciso conhecer essas ferramentas. Se eu não conhecer, eu vou ter, com certeza, eu vou ter dificuldades de lidar com isso. Então, as boas práticas da aula síncrona, a primeira coisa que eu preciso fazer é compreender a plataforma que eu vou utilizar. Ah, a escola não me dá suporte. Tudo bem. Você tem condições de aprender. Muita coisa na sua vida você aprendeu sozinho. Muita coisa você aprendeu procurando, indo atrás e correndo atrás do seu ensinamento. Como também, muita coisa outras pessoas te ensinaram. Então, saia da zona de conforto, aprenda a usar a ferramenta que você vai utilizar. O pacote, por exemplo, eu posso falar do pacote do Google, ele é muito bom. Ele tem muita coisa bacana. Tem suas falhas? Tem. Todas as plataformas têm falhas, tem coisas boas, tem coisas ruins. Ah, Rogério, eu adoro usar o Zoom. O Zoom é excelente, só que o Zoom é pago. Tá querendo pagar? Não tem problema. Só que tente adaptar a algo que seja também adaptável a você, sustentável, tá? O Zoom é uma ferramenta muito legal, tem muitos recursos, porém ela tem custo para isso. Existem muitas ferramentas gratuitas, que são excelentes ferramentas, e não tem custo. Claro, né? Se é gratuito não tem custo nenhum. Então, conheça a ferramenta. Sabe, então já falamos do perfil do aluno, que é um perfil diferente. Nós temos os alunos híbridos, e estamos falando do perfil do professor. O professor também, ele tem que ser híbrido, ele tem que saber. E agora ainda, estamos vivendo as aulas híbridas, onde eu estou com o meu aluno remoto e meu aluno físico. É um grande desafio, é um bom desafio. Nossa, mas eu não... Não, é uma fase nova da vida, vamos ficar reclamando, vamos olhar e adaptar. Como é? Eu consigo? Consigo. Eu consigo lidar com os dois cenários. Só que eu tenho que me preparar para isso. Você é capaz. Você ensina coisas muito mais complexas do que simplesmente usar essas ferramentas. Pode ter certeza disso. O que falta é domínio. Quando você passa a dominar mais, te traz segurança. E quando te traz segurança, você consegue agir. Vou só voltar a falar do caso do híbrido lá do aluno indisciplinar na sala de aula presencial, na sala de aula física. No primeiro momento, você começou a dar aula, você já mandava o aluno para fora da sala, você já tinha todo esse jogo de cintura em sala de aula? Não, não tinha. Você ficava um pouco acanhado, como eu vou agir? É um cenário de caos, como é que eu vou reagir com isso? Foi passando o tempo, hoje, se um aluno tem a intenção de ser indisciplinado em sala de aula, você já consegue determinar, já consegue visualizar aquele aluno e já consegue resolver o problema antes que o problema aconteça. Estou mentindo? Estou falando algo errado aqui? Se tiver, por favor, vamos lá, momentos de discussão. Creio que não, mas... Bom, tá, depois a gente então abre espaço para a gente poder trocar umas ideias. Cenário. Cenário é algo muito importante nas boas práticas de ensino. Vou falar o que eu considero ideal, não é a partir de amanhã, ou Rogério, não, fique à vontade, mas para as boas práticas, um ambiente com fundo interessante, um fundo neutro, faz toda a diferença. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me vendo já tentaram identificar tudo aqui atrás de mim, eu tenho certeza. Porque chama atenção, porque você está olhando para uma imagem o tempo inteiro e você começa a reparar cada detalhe dessa imagem. Então, quando for começar a sua aula, escolha um ambiente neutro, um ambiente que não chame, que não destaque tanto, porque senão, 5, 10, 15, 20 minutos, dependendo do aluno
do perfil do hibridismo do aluno, a aula inteira ele vai ficar tentando adivinhar a sua casa. Ele vai ficar tentando se localizar na sua casa. Se brincar, ele vai procurar um Pokémon na sua casa, tá? Então, muito cuidado com isso. Lugares neutros fazem toda a diferença. Eu, particularmente, não gosto de ambientes em que, por exemplo, você está na cozinha. Eu não gosto, eu não acho que seria uma boa prática. Você está na cozinha, como que você identifica? Pelo fundo com azulejo. Pelas boas práticas, o interessante seria o quê? Uma parede branca. Ah, eu às vezes vou dar aula no quarto da minha filha, aí minha esposa, nossa, mas e esse fundo de boneca? Como é que você vai fazer? O que eu faço? Eu pego o meu computador e viro para a parte da parede e faço uma diagonal em que a única coisa que ele consegue ver no fundo é uma parede branca. E faço minha adaptação a isso. Alguns professores usam outras técnicas, né? Por exemplo, tem professores que usam quadro, tem um espaço em casa. Ah, Rogério, você está falando isso, mas você tem espaço. Não estou querendo comparar espaços. Eu estou dizendo que na sua casa, com certeza, tem um lugarzinho na parede que é branco. Então, coloque, que eu acho que fica mais interessante. Quadro, tem professores que gostam de usar o quadro, então coloca lá atrás e consegue dar sua aula por ele também. Professores de exatas. Só que aí, esses professores estão trabalhando com os dois métodos. Aí eu recomendo, não estou dizendo que é errado, mas passe a conhecer novas tecnologias. Por exemplo, o que ganhou muito peso nessa pandemia foi as mesas digitais, as mesas digitalizadoras. Então, comece a conhecer uma. Não estou dizendo para você não usar seu quadro. Não, estou dizendo o seguinte, comece a conhecer uma mesa. Aproveite os insights que a vida vai te dando para você conhecer novas ferramentas. Sabe por quê? Porque amanhã deu uma crise mundial e os quadros brancos pararam de ser produzidos. Você vai fazer o quê? Amanhã descobriu que quem usa quadro branco, né, não, com o passar dos anos, tem uma doença. Você vai fazer o quê? Aproveite os insights da vida para conhecer novas ferramentas. Então, vai lá, compra uma mesinha digital, conheça uma mesinha pela internet, busque vídeos de mesas digitais, pegue uma, treine, use, comece a arriscar, comece a conhecer essas ferramentas. Amanhã, se precisar, você já domina a ferramenta. Foi assim que aconteceu comigo. Quando surgiu a oportunidade do EAD, muitas pessoas falaram, não gosto, odeio EAD. Eu falei, não, eu vou conhecer isso. Vou conhecer essas ferramentas, vamos descobrir o mundo. Vamos descobrir um pouco sobre isso. E foi hoje, com o processo da pandemia, eu consegui desenvolver, consegui implantar em uma escola toda uma plataforma de ensino à distância, ensino online. Então, no momento em que a vida me deu um insight, no momento em que a vida me deu uma dica, eu fui lá e busquei e conheci, tá? Mostra quem manda somente se você conhecer a ferramenta no qual você está inserido. Faz toda a diferença. As ferramentas de ensino, elas possuem suporte, tá, aos organizadores. Suportes que irão facilitar a sua vida. Procure conhecer isso nas ferramentas também. Por exemplo, o Meet, ele tem algumas funcionalidades que te ajudam. Por exemplo, eu posso bloquear o chat, eu posso tirar. Aqui eu não vou conseguir porque a Luana que está como organizadora. Mas ela pode, por exemplo, como organizadora do evento, ela pode vir aqui e desabilitar o chat e ninguém conseguir conversar. Meu aluno está lá o tempo inteiro falando bobeira, atrapalhando a aula. Simplesmente, com 2 toques, eu vou lá, clico no chat, desabilito o chat, e o meu aluno, eu não preciso nem falar. Eu vou tirar o chat. Não preciso. O aluno vai ficar assim. O que aconteceu? O que eu fiz? Fiz alguma coisa errada? Meu Deus. Ele mesmo vai começar a se questionar. Você simplesmente tirou. Vamos abrir para perguntas agora, pessoal. Vamos deixar livre. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Eu vou lá e habilito o chat. Aí o aluno vai ver, vai falar, opa, então agora eu posso interagir. Ou seja, domínio da plataforma. Rogério, mas eu não sou da tecnologia. Não precisa. Você sabe mexer no seu celular? Você sabe mandar mensagem do WhatsApp? Você sabe mandar
sabe postar alguma coisa no Instagram? Você aprendeu, não aprendeu? Você consegue aprender. Nós não estamos falando em aprender a tecnologia na sua essência. Nós estamos falando de aprender como foi construído aquilo. Nós estamos falando em como manusear aquilo. E todas as ferramentas são feitas para serem ferramentas intuitivas, que são aquelas em que, ao ver, eu consigo resolver. Ficou até legal, ficou até rimou. Ao ver o botão, eu consigo usar sem maiores explicações. Quem tem iPhone aqui sabe o que eu estou dizendo. O iPhone foi uma tecnologia que muitas pessoas falam assim, eu não vou conseguir. Ganhou um, aprendeu, conseguiu, viveu. E outra, hoje, qualquer outro tipo de celular, você consegue manusear, porque você já tem a prática. Então, é importante que você desenvolva isso. Gravação. Gravação é sempre uma polêmica. Gravo ou não gravo minha aula? Né? Grava ou não gravar ou não gravar? Isso é uma particularidade, vai muito da coordenação da escola, tá? Eu sempre gravo as minhas aulas, disponibilizo, não vejo problema nisso. Mas tem escolas que são mais rígidas, tem escolas que não gostam desse papel. Agora, isso não quer dizer que é certo ou errado. Eu acho que nesse momento de pandemia, onde nós não temos o aluno 100% online, às vezes ele não consegue porque a internet acaba a energia da nossa casa, no meio da nossa aula. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar esses recursos, eu tenho que permitir esses recursos. Agora, se eu vivesse num ambiente 100% limpo, que não tivesse nenhuma interferência, aí é diferente. Aí eu poderia cobrar mais pela presença e não por assistir o que foi gravado. Mas o aluno tem dificuldade de aprender online. Na verdade, nós voltamos naquele caso do híbrido, do aluno híbrido. Não é que ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade em aprender o método tradicional junto com o método virtual. Porque eu tenho certeza que as dancinhas do TikTok ele consegue. Eu tenho certeza que as animações, que os animes, que os vídeos, eles conseguem. Por que não consegue a aula? Talvez seja porque a nossa técnica está tradicional demais. Vamos usar conceitos como a sala de aula invertida. Uma definição da sala de aula invertida bacana. No modelo de sala de aula invertida, a teoria é estudada em casa no formato online. E o espaço da sala é utilizado para discussões. Imagine, a gente está invertendo a sala. Resoluções de atividades, entre outras propostas. O que era feito em classe, agora é feito em casa. Então, isso foi uma realidade que acabou sendo adaptada no modelo híbrido também. Eu estou em casa, eu estou em sala de aula, mudou os papéis no qual estou utilizando. Compartilhamento de tela, foi o que eu falei também, a gente compartilha a tela porque a gente tem que, como se eu tivesse o meu quadro. Eu tenho umas ferramentas que eu posso utilizar e que eu preciso conhecer, e eu compartilho como se eu estivesse usando o meu quadro, tá? Agora, nós temos algumas particularidades. Vou falar mais pelo Meet, né? Eu vou usar ferramentas do meu dia a dia, ferramentas que o aluno conhece, que o aluno gosta, para poder, para que ele compreenda aquele conteúdo que eu estou falando. Por exemplo, essa semana eu falei sobre minimalismo. Eu vou no YouTube, localizo meu vídeo, minimalismo. Procuro o meu vídeo, deixo preparado o meu vídeo ali e vou compartilhar na hora para abrir uma discussão. Como se eu estivesse em sala de aula. Não funciona dessa forma, como estou em sala de aula? Não é assim que as coisas funcionam? Eu não vou lá, não procuro, não preparo. Então, a mesma coisa. Deixo preparadinho lá, sobre o vídeo do minimalismo. Deixa eu pegar um aqui, que eu trabalhei essa semana, que eu achei bacana. Deixo ele preparado e vou compartilhar. Uma dica do Meet, tá? Que é diferente dos outros cenários. O Meet, para que eu consiga compartilhar um vídeo, para que ele saia áudio, né, eu preciso, na hora que eu vou apresentar agora, eu tenho que selecionar uma guia. Até está escrito embaixo dele assim, ideal para vídeo e animação. Vou lá, escolho o meu vídeo,
infelizmente não tem como eu mostrar aqui para vocês, porque eu fiz, mas vocês estão vendo meu vídeo agora. E aí converso com meus alunos. Estão vendo meu vídeo? Nesse momento, até aqueles no modo hibernado, né, aquele que a gente não sabe se está vivo ou está morto, ele está manifestando. Sim, não. E você solta o vídeo e começa a discussão. Então, usar o que eu quero mostrar para vocês é que nós precisamos usar ferramentas que atraem esses alunos híbridos. Usar ferramentas em que eu não fico somente no método tradicional, na escrita, nos slides, no PowerPoint, mas que eu possa também mostrar o funcionamento, mostrar aquele vídeo que eu acho interessante. Existem algumas ferramentas, eu preciso conhecer mais sobre essas ferramentas online, essas ferramentas que simulam cenários em que eu posso utilizar no meu dia a dia. Vídeos, filmes, pequenos documentários. Eu preciso conhecer mais e saber como trabalhá-las. Na verdade, o segredo é dominar a ferramenta, dominar a plataforma, ou conhecer a plataforma, para que você consiga transmitir o que você precisar. Então, compartilhar a tela é a mesma ideia do usar o meu quadro. Esse uso de ferramentas online, ele vem contribuir bastante. Eu tenho o YouTube, que tem uma vasta oportunidades, vastos conteúdos que eu posso explorar. Sugiro que você veja antes os vídeos que você irá passar. Porque pode ser que no meio de um vídeo desse você tenha alguma dor de cabeça. Vejam isso antes. Assistam os vídeos, não escolha por escolher. E também, no YouTube nós temos as fontes. A fonte, a propriedade intelectual desses documentos, desses vídeos, eles são fundamentais. Eu consigo saber a origem. Isso faz toda a diferença na hora que você for apresentar seu material. Antigamente, era o máximo falar que não podia pesquisar no Wikipédia. Hoje o Wikipédia não é nada perante o tanto de fake news que existem na internet, né? Então, nós temos que mostrar que não é não é dois, são várias ferramentas em que eu tenho que, não pesquisar, e sim saber de onde eu tiro meu conteúdo. Eu não sei se vocês sabem, mas existem os plugins nas ferramentas. O que são plugins? São pequenos softwares que são colocados junto com a plataforma e que ele te permite fazer coisas novas, tá? Esses plugins, eles são desenvolvidos por pessoas aleatórias. Quem quiser pode desenvolver plugins do Google, por exemplo. Desenvolve, programa, tá? Programinha, faz, manda, e as pessoas utilizam. Alguns são pagos, outros são gratuitos, instalam e passam a utilizar. Ferramentas que não são oficiais, mas que o Google permite que você utilize na sua plataforma. Outra coisa interessante também é vocês começarem a conhecer mais o conceito de gamificação. Gamificação é um conceito muito interessante. Ele usa o conceito de jogos, né, a teoria dos jogos, para poder trabalhar em sala. Os meninos, a turminha da licenciatura, no início do curso tinha muita gamificação, tinha muito emblemas, quando você conseguia superar uma quantidade de pontos. Para os métodos tradicionais, isso pode ser uma técnica interessante, porque a gamificação, ela abre a disputa, né? Ela abre o jogo em si, e como hoje nós vivemos uma era em que o videogame está muito aflorado, o professor levar para dentro da sala de aula um processo de gamificação pode fazer muita diferença. Vou dar um exemplo para vocês, que eu vivi na minha teoria, na minha disciplina de educação financeira. O sexto ano é um ano que, a turma do sexto ano é uma turma diferente, porque eles estão começando a adquirir um certo nívelzinho de maturidade, mas ainda são muito crianças, e uma das atividades que nós desenvolvemos era para falar da oferta de alguns produtos em locais diferentes.
espaço diferente. Por exemplo, um produto que eu compro no meio urbano para um produto que você compra no meio rural. E aí, uma dessas conversas foi nós, a proposta da atividade, o aluno tinha que desenhar um personagem de um jogo. E ele desenhou esse personagem, e aí eu dei as características, esse espaço, ele é na cidade, ele mora numa casa assim, ele é responsável por tal coisa. Desenvolva um personagem e os seus itens básicos, o que ele tem, né, que ele usa. E aí teve de tudo, faca, teve um livro que era uma arma, teve de tudo. E do outro lado, eu pedi para eles desenharem, para eles desenvolverem um personagem. Esse personagem que eles desenvolveram, ele era do espaço rural, né, ele vivia num cenário diferente, ele tinha poucos recursos, e aí eles tinham que fazer esse projeto. Aí desenharam os dois, empolgaram pra caramba, fizeram cada um negócio mais legal que o outro, dei tempo para eles pesquisarem e fazerem isso, aí com isso eles se envolveram com o projeto. E depois de tudo eu falei assim, quais são as armas que eles têm em comum? Aí, esse aqui tem isso que é a mesma coisa disso, esse tem isso que é a mesma coisa disso. Eu falei, então existem objetos que você tem na cidade que você tem no espaço rural, existe isso que você faz assim. E de repente eu consegui, através disso, mostrar para eles o conteúdo que eu queria. Quero ensinar que alguns produtos da roça são diferentes dos produtos da cidade. Simples. E eles conseguiram enxergar isso na aula. Então, são técnicas que a gente precisa utilizar para transformar esses alunos híbridos. Rogério, eles desenharam no papel? Podia ser. Mas também eu podia buscar aqui, onde tem alguma ferramenta online que eles conseguem desenhar. Jogo aqui na internet, achei. Legal. Outra experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu passei uma atividade para os meus alunos, eu levei os meus alunos, aí foi na graduação, eu levei os meus alunos de administração para um laboratório de informática, porque eu queria que eles quebrassem o gelo com relação aos itens, aos componentes, que pegasse o computador, abrisse um computador, desmontasse, tivesse o acesso aos equipamentos. E aí esses alunos pegaram, fizeram, e aí ainda surgiu uma coisa mais interessante. Eu tinha que ofertar essa aula no híbrido. Eu pensei, meu Deus, eu vou para um laboratório, eu vou usar o espaço, cada um na sua bancada, cada um pegando um componente. Como que eu vou transmitir isso? Vou ficar com o computador andando na sala assim? E eu fiquei, será que vai dar certo? Gente, foi top, foi muito bacana, tá? Deu certo, funcionou, beleza. O que acontece? Os alunos, uma aluna colocou o computador para o meu lado, eu fiquei ali ensinando, mostrando as peças, e algumas peças que eram pequenas, a aluna pegou o celular dela e entrou na aula online e transmitia ao vivo. Então, os alunos de casa estavam com o celular assim, ela estava passando pelos componentes. E os alunos se sentiram muito dentro de todo o processo. Resumindo, a aula foi bastante elogiada, foi bacana, e aí eu passei uma atividade para eles. O objetivo era que eles conhecessem alguns termos técnicos. E eu sugeri o conceito do glossário. O pessoal da EAD já tem costume de usar o glossário. Sugeri o glossário, só que aí, o que eu fiz de diferente? Eu queria que eles usassem o glossário, só que eu não queria os métodos tradicionais, não. Existe uma ferramenta, existia, infelizmente acabou, vou procurar saber de outra, chamada TinyCards. Não sei se vocês já ouviram falar. O TinyCards é a plataforma que foi desenvolvido o Duolingo. Conhecem o Duolingo? Já ouviram falar dele? O Duolingo, ele é uma ferramenta de inglês muito bacana, já usei isso também, o pessoal do licenciatura, a gente já brincou um pouco de Duolingo, fez o ranqueamento, foi legal, a gamificação do Duolingo. E aí, o TinyCards me permite criar no Duolingo igualzinho, criar os cartões igualzinho do Duolingo. E aí eu pedi para eles criarem um jogo, criarem uma sequência de glossários para ensinar sobre os componentes técnicos que eles viram.
Eles aprenderam porque eles praticaram, eles viram na realidade, e depois falaram, só que eu falei, eu quero equipamentos novos. Aí eles pegavam, tiravam foto, colocavam no cartão e criavam lá. O que é isso? Isso é um componente de computador, isso é um componente só. E aí, era um joguinho que eles criaram, usando Tiny Cards para poder montar um glossário. Atingiu o objetivo, que era o uso do glossário. Goncourt tem a opção de criar cards. Perfeito, Maria. Perfeito, muito obrigado. É até bom saber. Eles criaram esses cards, aprenderam porque fizeram na prática, usaram o conceito do glossário, que é a imagem mais a explicação daquele produto. Se eu quisesse, podia até colocar mais coisas, aí vai do professor, vai da imaginação do professor. É uma ferramenta intuitiva, tá, que o aluno consegue interagir, ele mesmo consegue usar a ferramenta e construir o jogo dele. O aluno aprendeu, brincou, aprendeu sem perceber que ele estava aprendendo, aprendeu brincando, de um jeito muito mais contraído, e teve bastante elogios no processo de aprendizagem. Usei o Duolingo também com os meus alunos da licenciatura em computação, né, nós brincamos na disciplina de inglês. Eu vi que o pessoal estava meio assim, em borocochô, falei, aí eu bati e falei, vamos ao desafio. Duolingo para todo mundo, quero ver quem vai ser o primeiro lugar. Vixe, Maria, foi uma concorrência bacana, eu não dava conta de acompanhar os alunos, não, os alunos lá na frente. E aí, Rogério? Nossa, eu não posso ficar para trás, não. Quem ganhou? Quem lembra aí? Cleomar ganhou, já. Fez muito ponto, foi bacana, incentivou o aluno a estudar, o aluno estudou brincando, usou o conceito de gamificação, porque usou o esquema de ranqueamento, e foi um sucesso, viu? Professores que estão aí, ó, acho que a gente, até como sugestão para o curso de licenciatura, realizar oficinas online de novas ferramentas, sabe? Eu acho que isso ia ser bacana demais, vocês iam contribuir muito para o meio, muito para professores que ainda não têm essa habilidade, essa facilidade de conseguir descobrir quais são esses componentes, né? Então, fica a dica. Nós também temos que temos que conhecer alguns termos novos que estão hoje começando a surgir, alguns já estão consolidados, porém não são tão usados. E aí eu digo a vocês, vamos sair do tradicional. Espera aí só um pouquinho, pessoal, só uma aguinha aqui. Vamos sair do tradicional. Vamos sair do padrão. Surgiu, a vida te deu um insight, aproveite, vá atrás. Porque o futuro vai ser isso. Não adianta a gente ficar esperando. Desculpa, mas não adianta a gente ficar esperando, a gente vai voltar para a sala de aula e usar o 4 com giz. Nem 4 com giz tem mais em algumas escolas. Pensem em ofertar algo novo. E você está sendo preparado para isso. A duras penas. Não está fácil, não. Mas você está sendo preparado para isso. Sobreviva. Porque amanhã você você pode se tornar uma referência na área. Termos novos. Muito comum a gente falar sobre o uso de planners. Planner é um nome bonitinho para planejamento. Planejamento é algo que deve existir há muitos anos. Nós, professores, fazemos planejamento. Só que hoje ainda planejamos da maneira errada. Errada não, desculpa, não é errado, mas da maneira antiga. Precisamos realizar novos planejamentos. Precisamos ter novas formas de planejar. E aí existem muitos componentes legais que eu recomendo vocês a conhecerem. Um deles, que eu uso muito com os meus alunos, ainda não usei no nível fundamental. Quero ver se eu consigo colocar no nível fundamental. É o Trello. Já ouviram falar do Trello? Vou escrever aqui Trello. Trello é uma ferramenta muito legal que usa o conceito de cartões para planejamento. Usa o conceito de cartões para planejamento. Nós vamos usar muito isso na nossa vida ainda, pode esperar. Isso não é exclusividade da educação, não. Isso é exclusividade. Isso não, na verdade, não surgiu na educação, surgiu no conceito de planejamento estratégico. E nós vamos usar muito isso ainda no nosso dia a dia.
Aqui o Trello. Trello.com. Você pode ter no celular, você pode ter... você cria seus quadros, você usa o formato de quadros para colocar os seus lembretes do que você precisa, do que você está fazendo, do que você precisa fazer, de todo o processo. Ó, isso aqui é algumas ferramentas que eu já passei para alguns alunos, que já utilizaram aqui, já montaram seus quadros. Então, ferramenta muito legal, recomendo a utilização, tá? Recomendo, vocês vão gostar. E para o aluno, acho que será muito interessante o uso dessas ferramentas também, porque eles precisam aprender a se organizar. Desculpa, mas a agenda tradicional, a cada dia que passa, tem a sua procura é menor. A cada dia que passa, as pessoas utilizam menos uma agenda física e usam mais uma agenda virtual. Então, Trello. Outra ferramenta que eu gosto muito, isso aqui eu adoto aqui para as minhas filhas em casa, é o To-Do. Não sei se vocês já ouviram falar do To-Do. O To-Do é uma ferramenta que me mostra as tarefas que eu preciso fazer. Fala, Bruno, diga. No caso do Trello aí, Trello a empresa utilizava lá para poder fazer o quadro de Kanban, né? Uhum. Colocando, cada programador colocava as atividades que estava fazendo e ia passando dos níveis, né? Estava em análise, estava em desenvolvimento, em homologação, produção, fazia lá até mesmo para poder interagir entre as equipes, saber o que está fazendo e o gestor saber o nível das demandas, né? Bastante interessante esse Trello também, esse daí. E aí, Bruno, agora o segredo é como usar isso na sala de aula, né? Como usar isso no dia a dia com os alunos? Será que a gente consegue trabalhar isso nas nossas aulas tradicionais? Será que eu consigo, por exemplo, colocar o aluno usar um to-do na aula de ciências, né? Então, assim, desculpa, o Trello na aula de ciências, esse é o desafio, é saber aproveitar essas ferramentas que estão vindo em avalanche, né? Ferramentas online hoje vem em avalanche. Cada dia tem um monte de ferramentas novas. É saber utilizar essas ferramentas no dia a dia, né? No processo de ensino-aprendizagem. Consigo usar isso hoje? Vou desenvolver um projeto, vou usar o Trello como gerenciamento. Não, mas o meu aluno, será que ele vai conseguir usar? Garanto a vocês que, às vezes, mais do que a gente, eles conseguem tirar este letra. Outra ferramenta legal que eu gosto de utilizar, valeu, Bruno, brigadão, cara, pela participação. Gente, fica à vontade, podem contribuir. Isso aqui é um momento de síncrono, tá? Não é assíncrono, não. Sei que eu tô falando aqui, não dei espaço ainda, mas a gente vai ter oportunidade também. Então, outra ferramenta que eu gosto muito é o To-Do. Todoist. Essa é uma ferramenta legal, ela é gratuita, claro, tem a versão paga, mas ela é uma ferramenta de organização. E eu consigo colocar o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, quais são as minhas atividades, por simples, sabe aquela agendinha mesmo, do que eu tenho que fazer. Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aqui eu monto o que eu preciso fazer, ele é multiplataforma, então o que eu faço no celular, no computador, ele atualiza, o que eu faço no computador, ele atualiza no celular, então eu consigo ir acompanhando as minhas tarefas, tem ferramentas de indicação e tudo mais. Existem outros também, eu acho que a Microsoft tem o To-Do, eu acho que o Android, que o Google tem uma ferramenta também de Google Tarefas, que auxilia muito isso. Então você pode usar isso, eu acho que também para as coordenações pedagógicas, para as escolas, é uma ferramenta que pode ser utilizada como auxílio do aluno na sua organização, na organização dele com as atividades e o que ele precisa fazer. Então, é mais uma ferramenta que a gente precisa, que a gente pode utilizar. Também posso usar métodos tradicionais como palavras-chave, posso usar o fluxograma, ensinar os meus alunos a fazerem mapas mentais, para que ele consiga organizar o processo de aprendizagem dele. Eu trabalho com uma disciplina chamada Jogos Empresariais. Essa disciplina,
ela estava acontecendo presencialmente, eu levava os alunos para o laboratório, e lá a gente jogava, nós participávamos de um jogo de administração de empresa, e ali ele vivia usando o conceito de simuladores. Eles viviam todas as práticas de uma empresa, de um ambiente empresarial, e aprendiam bastante, e tinham os resultados pelas escolhas que eles faziam, usando um ambiente simulado. Foi muito bacana, teve uma experiência boa, e agora ela passou para o 100%, agora com o modelo, com a pandemia, aconteceu ela totalmente online. E o totalmente online, ele trouxe alguns desafios, por exemplo, reunir as equipes online, como fazer isso? Chegou um momento em que eu abri, eram 4 grupos, 5 grupos, eu abri 5 janelas do Google Meet, porque eu estava usando o Google Meet na época, abri 5 janelas do Google Meet, e em cada janela eu coloquei um grupo reunido, separado, porque eles não podiam escutar o que o outro falava. Virou uma bagunça na minha cabeça, de um tanto de gente falando ao mesmo tempo. Mas consegui, foi bacana, ao mesmo tempo eu criei grupos do WhatsApp e falei, gente, quando precisarem, me chamem pelo WhatsApp e eu vou acompanhando o que vocês estão fazendo. Então, a gente usou o WhatsApp como ferramenta de comunicação e usou o Meet como ferramenta online. Ah, Rogério, mas é complicado, porque o aluno vai ter o seu acesso particular. Hoje, a coisa mais fácil do mundo é o aluno ter seu contato, gente, de verdade. Hoje, a coisa mais fácil do mundo é alguém saber seus dados, seu telefone. Se você quiser aqui, até descobrir CPF, que é fácil de descobrir pela internet. Então, hoje, não, eu acho que o que nós temos que fazer é colocar as regras. Eu respondo o aluno via WhatsApp? Aí você tem que se perguntar, eu respondo? Não. Então, pronto. O aluno pode falar o que ele quiser, eu não respondo. Se você não responde o WhatsApp, não respondo. Se você precisar, em sala de aula, a gente pode conversar. A partir do momento que você colocar as regras, gente, quem descobrir ou quem tiver meu WhatsApp é o seguinte, eu não respondo fora de sala de aula. Então, se vocês mandarem, não se frustrem, porque não terão resposta. Isso é uma opção que você pode fazer. Tudo é combinado, tudo é regras, tá? Mas, na hora, eu respondo, eu não tenho disso. Mas, se o aluno, dependendo do que o aluno precisa, eu falo, olha, isso nós resolvemos em sala de aula. Isso nós resolvemos na hora lá da aula, eu resolvo contigo. Isso eu não resolvo por celular. Então, você tem que saber também quais são os limites que você tem pelas essas ferramentas de comunicação. Bom, uma coisa que vai vir agora como herança dessa pandemia, a inovação como projeto da escola. As escolas precisam urgentemente passar por processos de inovação. Bom, eu quero deixar um recado para os meus alunos de licenciatura em computação. Aí está a faca e o queijo que vocês têm na mão. As escolas estão clamando por inovação. As que ainda não estão, não se preocupe. É questão de tempo, elas irão clamar, elas irão pedir por profissionais dessa área. Parabéns a vocês que estão estudando esse assunto tão interessante. E aqueles professores que buscam usar essas tecnologias, parabéns por estar também no caminho certo, está buscando, está procurando conhecer. Foquem muito nos insights que a vida te dá, que em determinados momentos ela vai te ditar qual rumo você deve tomar. Não se feche para o novo, não se feche para a inovação. Chame a inovação, coloque ela debaixo do seu braço aqui e fala, vamos juntos, porque a inovação é algo que ganhou uma celeridade, ganhou uma rapidez muito diferente, e a cada dia ela vai se tornar mais rápido. Então, não corra dela, não se esconda dela, use ela a seu favor, tá? Aos alunos de licenciatura em computação, aproveitem a oportunidade, descruzem esses braços, vão atrás
das escolas e apresente seus projetos. Mostre o quanto você está preparado para esse sinal. Além de trabalharem com tecnologia na área da educação, vocês são do ensino à distância. Vocês, mais do que ninguém, sabem o que é legal de ser ofertado online. Estou mentindo? Estou mentindo online? Estou mentindo, EAD? Vocês, mais do que ninguém, sabem o que você gostaria de aprender como aluno online. Vocês, professores tradicionais, pensem que vocês precisam ser professores híbridos, porque vocês têm alunos híbridos e vão ter a cada dia mais. Talvez chegue um momento em que você terá mais alunos high-techs, mais alunos tecnológicos do que alunos tradicionais. Então, saiba lidar com o híbrido, aproveite as oportunidades. Dica de boas práticas, conheça a sua sala de aula. Sua sala de aula não é aquele ambiente físico mais, ele é um ambiente virtual. Tem alunos hoje, em escola que eu trabalho, tem alunos que estão na Suíça. Como não está tendo aula, não é necessária aula presencial, esse aluno mudou para a Suíça, está com os pais, com os parentes, e de lá ele assiste às aulas online. Então, o mundo mudou. Na verdade, o mundo não mudou. O mundo vem mudando há muitos anos. O mundo vem mudando gradativamente. Só que agora, muitos tiveram que enxergar o que já vinha sendo feito há muito tempo atrás. Dica de sucesso? Acredite em você. Acredite em você. Só assim você vai vencer. Você é capaz de tudo o que você quiser. Você é capaz de lidar com qualquer tecnologia que você quiser. Aproveite esse dom, porque você é professor. Se você não é professor, você vai virar professor. Aproveite esse dom e jogue a seu favor. Aprenda ensinando, tá? Então, aproveite essa grande oportunidade que vocês estão tendo. E sejam professores do futuro, sejam os professores que amanhã irão ditar como serão as práticas de ensino, como serão as técnicas de ensino. Vocês são capazes disso, vocês estão aqui por isso. Só de estarem aqui buscando o ensinamento de como dar uma aula síncrona, vocês já aprenderam com isso. Problemas vão ter? Sempre. Em sala de aula física ou em sala de aula virtual. Saber lidar com isso é que vai ser toda a sua diferença. Ok? Bom, vou deixar um espaço agora aberto para perguntas, quem quiser interagir, porque pelas boas práticas de ensino também, a gente não pode ficar muito tempo online, porque cansa. Mas fiquem à vontade, quem quiser agora, é o momento da gente poder bater um papo. Perguntas, pessoal? Contribuições, sugestões? Fiquem à vontade. Obrigado, fico feliz. É bom a gente, nesse momento, a gente exercer nosso papel motivador, né? Eu acho que é muito importante. Desanimar para quê, gente? Vamos lá, vamos vencer. Esse é um momento que a gente precisa superar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é por conta da pandemia, não. Todos os dias são momentos que nós precisamos superar, crescer, tá? É importante a gente enxergar isso, para quando chegar momentos como esse que estamos vivendo de pandemia, a superação se torne algo muito tranquilo para a gente, porque nós já temos a prática do dia a dia. Ok, então? Que bom, fico feliz, Liana. Pessoal, obrigada, Rogério. Acho que foi muito bom ouvir você falar, né? Nessa tarde, eu acho que os nossos alunos estão de parabéns, porque um sábado à tarde, né? O pessoal está aqui, está ouvindo, está buscando superar essas diversidades que estão nos encontrando na pandemia. Então, assim, fico muito feliz, tanto pela sua fala, quanto pelos nossos alunos, né? Que estão aqui presentes, participaram as oficinas, todas as oficinas, desde segunda-feira estamos aqui, todo mundo, gente, né? Então, assim, fico muito feliz. Só tenho a agradecer
eu acredito que vai, tanto a sua como as dos demais colegas, vai contribuir demais para o estágio supervisionado dos nossos alunos. Acho que foi muito esclarecedor. Nossos alunos vão poder, né, usar tanto as falas como os exemplos citados, tanto no estágio, na vida normal, ou para um TC, ou para qualquer outra oportunidade que vier a acontecer durante a vida acadêmica dele, né? E eu tenho mais uma informação, parece que a Célia quer falar. Pode falar, Célia, depois eu passo outra informação. Agradecer ao Rogério pela motivação do nosso estágio, porque eu estava um pouco perdida. Eu estava lá falando com a diretora, ela falou, você vai fazer estágio de quê aqui? Os professores. Aí eu falei, bom, eu ainda não sei, porque ainda não abriu a online no ambiente, mas com a sua contribuição foi ótima, maravilhosa, e vai contribuir para a minha motivação com a direção lá em Formosa, no meu estágio. Aí eu quero agradecer. Que bom, fico feliz, Célia, e digo aos alunos, olha, vocês precisando de alguma coisa, né, alguma dica, podem me perguntar, né, como eu já vivo isso muito na prática, eu quero aproveitar também e agradecer a todos pela participação, realmente um sábado à tarde, vocês estarem aqui, faz toda uma diferença, tenho certeza que vocês vão viver oportunidades semelhantes, aproveitem essas oportunidades. Obrigado, Ana, obrigado, Célia. Obrigada, pessoal. O evento finaliza agora, né, com a última oficina, que foi a do professor Rogério. A gente vai passar um formulário para vocês avaliarem como que foi, se vocês gostaram, como que aconteceu, se tem... as perguntas estão voltadas para a avaliação desse evento, né, é o primeiro que a gente está fazendo com essa modalidade, né, nesse formato, e para a gente colher as informações para os próximos futuros, né, professor? Isso. Que a gente tem que melhorar. Eu espero que tenha contribuído muito com vocês, alunos, e eu faço a palavra do professor Rogério, né, as minhas. A gente está aí no estágio, vamos estar semanalmente com as nossas reuniões, começando semana que vem, né, todas as quintas, né, às 8 horas da noite, e precisou de ajuda, pode entrar em contato, tá bom? Que estamos aqui para ajudar vocês. Vou colocar o link aqui agora, tá bom? Aí, por favor, preencham lá, respondam, por favor, essa pesquisa para a gente saber como que foi o evento, tá bom? E desde já, muito obrigada.